O PL tenta mostrar força para 2026, mas o discurso não combina com a realidade. Segundo o líder do partido na Câmara, ouvido pela CNN Brasil, a direita tem muitas opções para a próxima eleição. A fala soa confiante, mas por trás dela há rachaduras. O partido vive dividido entre os que querem se afastar do bolsonarismo e os que ainda apostam no extremismo como estratégia. Eu gostaria da sua avaliação a respeito de como o seu partido está se posicionando e se deveria haver aí uma pressa maior em definir qual vai ser o candidato aí do PL ou do bolsonarismo ou no campo da direita para as eleições do ano que vem. Clarice, obrigado pela oportunidade de esclarecer isso. Primeiro dizer que quando você tem muitas opções em um campo político, como é o caso da direita, que hoje nós temos aí no mínimo 4 governadores, mais a família do presidente Bolsonaro, e para mim, nós vamos lutar até o ano que vem para que o candidato que esteja na urna em 2026 seja Jair Messias Bolsonaro, porque isso aconteceu com Lula condenado, por que não pode acontecer com o presidente Bolsonaro? Isso é sinal que nós temos opções. O problema para mim está na esquerda, que só tem um candidato idoso. Enquanto isso, as investigações, as condenações e a falta de liderança real deixam o PL sem rumo. Muitas opções, talvez, mas nenhuma que una o grupo. Do outro lado, o governo segue no controle. Mostrou que Lula está conduzindo com calma a definição do novo ministro do STF. O nome mais cotado é o de Antônio Messias, mas o presidente não tem pressa. A matéria diz: Lula ainda avalia o melhor momento para confirmar a indicação. É o estilo dele. Nada de atropelo, nada de espetáculo. Enquanto a oposição grita, Lula analisa. Enquanto uns se desesperam por manchete, ele trabalha com estratégia e tempo político. E os resultados aparecem. 2 milhões de famílias deixaram o Bolsa Família em 2025 por aumento de renda. Não é corte, é progresso. É gente voltando ao mercado de trabalho, recuperando dignidade e saindo da pobreza. É o oposto do que a direita dizia: o Bolsa Família não prende ninguém, ele liberta. A economia respira, o consumo aumenta e o efeito é visível nas pequenas cidades, nas feiras, no comércio de bairro. É o ciclo da reconstrução começando a girar. Em São Paulo, a disputa de 2026 já começou. E segundo Metrópolis, Geraldo Alckmin surge como a maior ameaça à reeleição de Tarcísio. A reportagem mostra que Alckmin é visto por setores da elite paulista como um nome de estabilidade e experiência, exatamente o que falta à direita local. Enquanto Tarcísio tenta equilibrar ideologia e gestão, Alckmin fala de resultados e diálogo. É a diferença entre quem governa e quem faz marketing. Na área da segurança, o tom subiu. O ministro Fernando Haddad criticou duramente o governo do Rio de Janeiro, dizendo: o governo do Rio não fez nada contra o crime organizado. Haddad cobrou ação real, apontando que o problema da violência não se resolve com discurso. Foi direto, sem rodeios. Essa fala mostra o que o governo federal quer: responsabilidade compartilhada, não empurra político. Enquanto governadores se omitem, Brasília cobra. O crime organizado não se combate com frases de efeito, se enfrenta com política pública. Na minha opinião, da maneira mais eficaz, né? Que é a questão dos combustíveis, né? Vocês estão acompanhando, nós aprendemos 4 navios. Está uma guerra jurídica em torno da liberação ou não dessas mercadorias. Eu penso que o governador deveria nos ajudar em relação a isso. O governo do estado do Rio tem feito praticamente nada em relação ao contrabando de combustível, que é como você irriga o crime organizado. Então, para você pegar o andar de cima do crime organizado, que é quem efetivamente tem o dinheiro na mão e municia as milícias, você tem que combater de onde está vindo o dinheiro.
O dinheiro, no caso do Rio de Janeiro, todo mundo sabe que está vindo da questão do contrabando de combustível, da fraude tributária, da simulação de refino, da distribuição de combustível batizado. E eu penso que o governador deveria acordar para esse problema, que é crônico no Rio de Janeiro, e nos ajudar aqui a Receita Federal a combater o andar de cima. Porque quando o dinheiro está irrigando o crime, é muito difícil você, na ponta, conseguir controlar. Tem que controlar pelo alto, asfixiar o crime. Eles, sem dinheiro, eles têm pouca capacidade de atuação. Está faltando isso? Da parte do governo do Rio, ele precisa acordar para esse problema. Problema crônico no Rio. O governador Tarcísio, inclusive, esteve aqui no Supremo Tribunal Federal para tentar caçar uma decisão da Justiça do Rio afetando a tributação de São Paulo. Então, nós precisamos nos organizar. Por isso que é tão importante a PEC da Segurança Pública, que ela impõe a todos, governadores, Presidente da República, Receita, Polícia Federal, Ministério Público Estadual, Ministério Federal, uma integração. Porque assim nós vamos conseguir combater o crime organizado. E nós estamos dando a nossa contribuição. E falando em política pública, o Metrópolis revelou um novo programa do governo federal: assistência a crianças e adolescentes usuários de drogas. O foco é recuperar, tratar e dar apoio social e psicológico, em vez de apenas punir. Uma medida humana, mas também firme, porque cuidar é prevenir. E isso mostra um governo que olha para a base dos problemas, não só para os sintomas. É o tipo de ação que não rende manchete fácil, mas muda vidas. Na Câmara, outro movimento importante. A anistia bolsonarista foi enterrada de vez. A pauta que tentava livrar extremistas e financiadores de atos golpistas simplesmente perdeu apoio. Até dentro da direita o clima é de recuo. A matéria diz: a data limite da anistia foi retirada do debate sem chance de retorno. É o fim de um ciclo, o da impunidade travestida de política. O recado foi claro: o Brasil quer justiça, não anistia seletiva. E para fechar, Lula convocou uma reunião emergencial. O encontro deve reunir ministros e líderes da base para alinhar respostas rápidas a questões econômicas e de segurança. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou para esta quarta-feira, 29 de outubro, uma reunião com ministros no Palácio da Alvorada para discutir a crise de segurança pública no Rio de Janeiro. A convocação ocorre após Lula retornar de viagem à Ásia, onde não teve plena dimensão da gravidade da situação. Entre os convocados estão os ministros Rui Costa, da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, Relações Institucionais, Sidônio Palmeira, Comunicação Social e Ricardo Lewandowski, da Justiça e Segurança Pública. A reunião tem o objetivo de integrar esforços entre governo federal e estadual para conter a violência, especialmente após a operação policial contra o Comando Vermelho nos complexos do Alemão e da Penha. O governador Cláudio Castro, do PL, criticou a falta de integração com as forças federais e afirmou que pedidos de apoio com blindados foram negados por não ter solicitado a garantia da lei e da ordem. A Casa Civil informou que há disponibilidade de vagas em presídios federais para líderes de facções e que uma reunião emergencial com o governo do Rio está sendo articulada. É o retrato de um governo que age, sem pânico, sem bravata, mas com autoridade. Enquanto a oposição faz vídeo, Lula faz reunião. Enquanto uns choram nas redes, outros trabalham no Planalto. O contraste é visível. De um lado, um governo que entrega resultados, cobra responsabilidade e cuida de gente. Do outro, uma direita que promete futuro, mas vive de passado. O Brasil acompanhou nesta terça-feira uma mega operação no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho, que terminou com mais de 60 mortos. O presidente Lula estava incomunicável durante praticamente toda a mega operação no Rio de Janeiro, que mirou o Comando Vermelho e resultou na morte de mais de 60 pessoas nesta terça-feira.
Durante a ação, Lula estava voando da Malásia para Brasília. O petista viajou no KC-30 da Aeronáutica, um Airbus A330-200, que, diferente do avião presidencial, não tem sistema de internet e telefone. O presidente optou por viajar no KC-30 por ele ter uma autonomia maior do que o chamado Aerolula. O avião fez o trajeto da Malásia para Brasília com apenas uma escala em Joanesburgo, na capital da África do Sul. Lula decolou de Kuala Lumpur na manhã da terça-feira, noite da segunda-feira no Brasil. Com Lula incomunicável, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e os ministros Rui Costa e Gleisi Hoffmann comandaram a reação do governo federal diante da crise. A ação mobilizou forças estaduais e federais e reacendeu o debate sobre os limites e a eficácia das operações policiais em áreas dominadas pelo crime organizado. Segundo o Metrópolis, o presidente Lula estava em deslocamento durante boa parte do dia e só foi informado dos desdobramentos quando as operações já haviam sido concluídas. O ministro Fernando Haddad já havia dito dias antes, em entrevista ao Poder 360, o governo do Rio não fez nada contra o crime organizado. E o resultado da operação confirma o alerta. O Estado age, mas não resolve. As operações são pontuais, violentas e raramente atacam a raiz do problema. Enquanto isso, o governo federal mantém a postura de apoio institucional e coordenação nacional, buscando fortalecer programas sociais e de prevenção, especialmente entre crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, como anunciado nesta semana. Se você acredita num Brasil que enfrenta os problemas de frente, sem ódio, sem retrocesso, deixa o like, comenta aqui o que você achou e compartilha esse vídeo.